Louvado seja Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nos dá o consentimento de poder falar da sua grandeza e confrontar com a nossa ignorância as melhores batalhas e vencermos. Porque eu digo assim, a palavra de Deus, desde o começo deste universo, nosso Deus fala com profundidade para os seus filhos aqui na terra, temer a Ele, prestar obediência e demonstrar o seu verdadeiro amor àquilo que Ele nos tem dado com tanta bondade, desde quando Ele fez este mundo. Meus amigos em Cristo Jesus, como nós estamos fazendo esse trabalho espiritual que trata do nosso irmão Jonas, a quem foi usado por Deus, e Deus tinha um propósito muito grande para que esse fato lá no passado acontecesse, para nós ter o direito de viver este momento hoje no presente. E aí nós mergulhamos dentro desse conteúdo e descobrimos tantas coisas boas que nós não sabemos como nós conseguimos colocar isso na vida real em prática. A questão de fé. Quando o nosso irmão Jonas disse para os marinheiros que ali estavam, ele disse, eu estou fugindo do Deus vivo. Aí entraram em desespero os marinheiros. Ele colocou a vida dos marinheiros em risco. Mas o mais interessante, meus irmãos, que eu vou voltar um pouquinho, que quando ele embarcou, ele comprou a passagem, foi de si próprio, desobedecendo ordens de Deus. E quando ele foi dormir no porão, eu já tinha falado em outro vídeo que nós tínhamos feito, que é o homem que serve a Deus, que está dentro de uma determinação dada por Deus, ordenada por Deus, e este homem pega caminhos ignorados. Um homem da semente de Deus, um homem que é escolhido por Deus, não tem como fugir. Fica difícil para ele. Então Jonas significa aqueles que não temem a Deus, ou temem a Deus, recebe um mandato de Deus, uma ordenança de Deus, e fica dormindo em seu leito, na tua casa, no seu dia a dia, não se preocupa com aquilo que Deus o determinou. Não tem como. Então, esse assunto importante que estou falando para os irmãos que aconteceu, significa que no passado isso. Mas agora, no nosso mundo de hoje, nos nossos dias de hoje, que Deus fez uma transformação, foi mediante Deus foi aprimorando para que nós chegássemos no momento hoje que estamos, bem instruído, bem afinado, falando das coisas santas de Deus, não buscando o plano material, a letra material, ler a palavra de Deus aqui é muito simples, né? A pessoa lê, e não podemos só entender o que lemos, nós temos que entender o que lemos, buscar o conhecimento para poder ter um bom entendimento disso aqui. Então, quando ele é lançado, aí ele disse, me lança no mar. E foi feito isso. Imediatamente as ondas do mar cessou. Meus queridos, a canoa já havia falado para vocês que a palavra de Deus, os marinheiros somos nós, o mar é o mundo. Ponto. Quando é lançado no mar, um grande peixe engole Jonas. E lá ele vai para o coração do peixe. Vai para o ventre do peixe, melhor dizendo. E lá ele, desesperado, ele orou a Deus, expondo as suas ideias. E se colocou, ele, à frente novamente de fazer tudo aquilo que ele tinha se comprometido com nosso Deus, para que ele pudesse dar sequência naquilo que ele tinha recebido como instrumento de Deus e fazer o trabalho. Só que nessas orações que ele estava fazendo, esse evocativo, aonde ele estava? Ele estava na profundeza do oceano, no fundo do mar, num lugar terrível. E de acordo conforme eu tenho estudado a palavra de Deus,
terrível mesmo o lugar que ele se encontrava. Então, ele pediu socorro para nosso Deus, e Deus lá no fundo ouviu o pedido dele e resgatou. Queridos, tem 3 formas de chamamento da parte de Deus. Eu não sei qual forma mais encaixa no seu dia a dia. Eu falo tanto para quem tem esta linhagem que estou falando aqui, para outras pessoas que estão aí me ouvindo, uns prontos para absorver as palavras, o conhecimento, outros ficam com um grau de dificuldade até mesmo para amadurecer a ideia, e outros não entendem e fica numa situação difícil de a gente, se a gente não explicar com calma e com clareza. Há tempos atrás, nós tínhamos nós não tínhamos essa liberdade, nós não tínhamos essa segurança. Mas nosso Deus, ele aprimorando todas as suas ideias, e ele fez ele fez aqui até uma colocação interessante na palavra de Deus em Amós, e antes de eu entrar lá, acho que foi no livro 9 de Amós, o Obadias, coisa assim, eu não estou me lembrado, acho que é Obadias mesmo. Ele faz uma explanação assim: a casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, e a casa de Isaú é a palha. Vê a ligação? E esse fogo, Jonas passou na sua aflição, no fundo do grande mar, peixe. Lá ele sofreu as consequências, lá ele tentou ou buscou a Deus com firmeza. E lá fala assim com toda firmeza mesmo, porque nós temos 3 maneiras de fazer essa ligação com Deus. Tem 2 tipos que prevalecem entre nós nesse segmento que estamos falando sobre a ligação de Jonas. Quando ele foi lançado ao vento do peixe, ele diretamente foi para o Seol, que falava na época. E na época do Velho Testamento, o Seol seria um lugar de descanso até a escuridão, um lugar de descanso, de escuridão eterna mesmo. Era um lugar desesperançoso mesmo. E lá ele se arrependeu, lá ele voltou, lá ele se revoltou contra si próprio, as suas ignorâncias, e pediu socorro para Deus. Se você for analisar bem, é interessante a gente buscar essas bases para que a gente se sustente no Evangelho. E quando Cristo deixou a matéria, que ele teve a incumbência de descer aos mortos, ele foi aonde? Então existe alma e espírito. A alma, quando o corpo físico, Jonas estava em corpo físico, fez o que a boa vontade dele achou que era justo, e não era. Quando ele estava dentro do céu, no escuridão, passando as dificuldades, sofrendo as suas consequências, o Espírito que se manifestou com Deus, e Deus ouviu o grito do Espírito. Então as 2 coisas um balanço da outra. Em vida e ligação, planejamento, vida, trabalho, conquista, tudo que você imagina é uma parte da alma. Mas quando você se concentra para falar com Deus, é Espírito, porque esse é santo, é ligado às melhores virtudes daquilo que Deus quer. Então, esse ponto que eu estou fazendo de Jonas, que ele teve no fundo, no Seol, passando as tribulações que para ele foi dado, por ele ser desobediente, dificultando a si próprio, ele que se dificultou a si próprio. Então, no Velho Testamento, Seol seria um lugar sombrio dos mortos, e o símbolo de juízo e de purificação, no vale que a gente vai pensar bem, para a gente não entrar numa situação dessa, entrar num precipício desse, no Vale de Rimon, por exemplo, que era o lugar no Velho Testamento que ficava lá os mortos, os guerreiros, esperando a determinação de Deus, claro, e aquele que foi escolhido por Deus, a vinda de Cristo, fez uma restauração de todos. E nós temos de entender que já no Novo Testamento já fala uma coisa bem mais explícita, alma, espírito e escritura. A alma, quem
Quem pode entender a alma? A alma que somos, pensamos, o espírito é a ligação com Deus. Então, quando nós pensamos, material, alma. Quando nós temos pensamento, ligação forte com Deus, espírito. Esse é um passo da fundamentação do livro de Jonas, que nós estamos aqui quase chegando ao final, mas é um preparo para o final deste livro que estou preparando aí, se Deus nos permitir, logo, logo darei ele de presente para vocês, saber o quanto Deus nos ama e o quanto Ele nos resgata. Nada é perdido, não podemos julgar para não ser julgado. Até lá no fundo do céu, Deus buscou Joana de volta. É o nosso dever chamar, clamar a Deus e pedir socorro, para que Deus socorra os nossos irmãos, aqueles que estão enfranquecidos na fé, aqueles que estão distanciados da palavra de Deus, e aqueles que querem conhecer a palavra de Deus, não têm um começo, às vezes não sabem por onde começar. Estuda o que Jonas deixou de exemplo para nós e põe em prática, que você vai ver a grandeza de Deus se manifestar no meio de vocês. Hoje é 18/6/2026. Quem vos sauda sou eu, Josué Vaz. As santas paz de Deus esteja presente de ti, hoje e sempre.